Pode assentar. Nós convidamos as crianças para virem à frente. Com eles vamos orar. Nós convidamos a nossa irmã Diná para vir orar com os nossos pequeninos. Diná viu seus filhos crescerem diante do Senhor e cremos que sempre orou, né? Como muitos aqui oram pelos seus filhos, e vamos orar agora por essas crianças, né? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti por cada uma dessas crianças, porque o Senhor as chamou, o Senhor quis que elas nascessem em cada um dos lares aqui, e nós sabemos que o Senhor tem propósitos para cada uma delas. Que cada um possa estar ouvindo a Tua palavra e o coraçãozinho abrindo para ouvir, para aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. E que seus pais possam ser exemplos de fé e de dedicação diante de Ti também, Pai. Sei agora com os professores que vão estar ministrando a palavra, que o Senhor possa estar falando através deles, Pai. No nome precioso de Jesus é que oramos e agradecemos por cada uma das nossas crianças. Amém. Há dias atrás, nós oramos pela ida de alguns irmãos desta igreja em viagem a participar de um congresso do Conselho, né, de povos indígenas, de pastores e líderes povos indígenas. E nesta oportunidade nós vamos ouvir um relatório, uma pregação a respeito do que esses irmãos participaram. Os irmãos se lembram, as presbíteras Rosângela e Fátima, nossa irmã Irene, diaconisa Irene, nosso irmão Jorge, estiveram nesta viagem, e ouviremos nesse instante a nossa irmã presbítera Rosângela transmitindo a palavra de Deus e alguns atos na sequência que também, né, nos colocarão a par de tudo aquilo que os irmãos participaram nesses eventos. Então, passamos então e convidamos a nossa irmã Rosângela para que esteja aqui. Inicie esse momento de reflexão. Boa noite, irmãos. A gente pode vir também, Roberto. A gente só vai dar uma invertidinha na pauta, mas tudo dentro do mesmo espírito. Boa noite, irmãs. Eu queria que os irmãos ficassem de pé. Nada melhor do que começar esse momento missionário agradecendo a Deus por estar agindo em nosso meio. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor, querido Deus, amado Pai, Senhor, é com muita alegria, Senhor, que este ano conseguimos olhar, meu Pai, para o caminhar da Tua igreja e vimos, Senhor, o projeto missionário se desenvolver e crescer. E o Senhor, meu Pai, a cada momento despertando corações, no sentido de ir, meu Pai, apesar de tudo, enfrentando tudo que seja possível. Senhor, o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, é que o Senhor, com o Teu poder, com a Tua glória, com a manifestação em nossas vidas, meu Pai, o Senhor possa nos ajudar a superar, meu Pai, a todos os desafios que temos enfrentado. Senhor, muitas vezes, Senhor, diante de nós tem se levantado lutas que talvez a sua igreja, aqui a igreja de Jundiaí não veja, Senhor, o que está acontecendo, não percebe, porque essa luta, essa briga é espiritual, Senhor. Não é entre a carne, Senhor, mas é uma luta espiritual. E essa luta, meu Pai, o Senhor tem vencido por nós. Não é através das nossas mãos, Senhor, mas sim através do Teu poder.
E resultado disso, Senhor, não é que nós temos conquistado almas para a tua casa. Não é essa forma que nós vemos o resultado. Quando nós vemos o resultado, é que nós temos ido. Que o Senhor tem usado a vida de cada um de nós, Senhor, para levar o teu evangelho. Esse é o grande resultado, Senhor. As nossas vidas sendo gastas na tua obra. Senhor, e esses irmãos, meu Pai, que se dispuseram, meu Pai, a sair daqui de Jundiaí e ir em outra tribo, em outra cidade, em outro lugar, Senhor, a manifestar a tua palavra, participar, meu Pai, da questão missionária, Senhor, de se envolver, meu Pai, com aquele povo que precisa ouvir a tua voz. Senhor, eu peço sobre a vida deles, meu Pai, que o Senhor possa guardá-los, Senhor, que o Senhor possa dar força, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, ir à frente deles, em cada momento, vencendo cada batalha que se levantar. Senhor, diariamente, meu Pai, precisamos de Ti. Por isso nos colocamos de joelhos, Senhor, por isso derramamos nossos corações diante de Ti, porque sabemos que das nossas mãos, meu Pai, nada é possível, mas se o Senhor mover a Tua mão em favor desse trabalho, então Ele prosperará. Então, por isso, Senhor, tem, Senhor, misericórdia da Tua igreja, Senhor, e, Senhor, move as Tuas mãos no sentido de levar, meu Pai, cada um de nós a cumprir o compromisso que é levar o Teu evangelho, que é levar as boas novas, meu Pai, estender as mãos àqueles que são necessitados. Toca, Senhor, no coração da igreja, que possa levantar e ir, mas que também possa, meu Pai, sustentar essa obra, meu Pai, com aquilo que tem, com aquilo que pode, para que, Senhor, o Seu nome seja glorificado. Senhor, nós agradecemos a Tua presença e o Teu carinho imenso que o Senhor tem tido com essa obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. A Irene vai falar um pouquinho de como foi o nosso trabalho lá, e daí eu fecho, então, com uma explicação, uma instalação da palavra de Deus, tá bom? Boa noite, irmãos. Nós vamos, tentar passar um pouco para vocês daquilo que nós sentimos, vivemos lá com os índios e vemos, nesses 5 dias de evento do Complay, na cidade de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Esse evento aconteceu numa tribo terena, na aldeia Córrego do Meio. Esse município terena fica a uns 80 quilômetros a oeste de Campo Grande, já indo para Ponta Porã. Então, pode projetar o primeiro slide lá, Maiara, por favor, já está lá? Complay. Esse foi o 8º congresso do Complay. Essa palavra Complay, então, o pastor já falou na entrada aqui, significa Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. O Complay ele foi criado nos anos 90, mais precisamente no ano de 93. Ele é oriundo de uma outra organização indígena chamada União das Nações Indígenas. Um grupo de índios desejosos de se fazer ouvir pela sociedade nas suas reivindicações e também, junto ao governo, criou essa associação. Não foram muito felizes, as coisas continuaram como estavam, eles não tinham voz, não tinha penetração na sociedade, nem nesses órgãos do governo, e também nas igrejas evangélicas. Nessa época, as igrejas evangélicas não davam muita importância aos problemas deles. Então, nos anos 90, vários membros dessa UNE eram evangélicos, e eles pensaram, se nós fundarmos, então, um conselho de índios, de indígenas, e a partir de uma igreja, nós vamos ter uma plataforma maior para ser ouvidos, com maior penetração social. E foi isso que eles fizeram. Fundaram, então, o Complay,
e eles dizem que o crescimento foi lento, mas de maneira firme, né? E eles já nasceram com essa convicção de levar o evangelho a todos os povos indígenas não alcançados, e bem como defender e pleitear direitos indígenas junto ao governo e junto à sociedade, certo? Esse pastor, então, ele é o Henrique Terena, ele é o presidente do Complei e um dos fundadores, né? Ele tem um outro, Elite Cuna, só que o Elite Cuna estava junto com ele aí como vice-presidente, elegeram uma nova comissão, né? E o Elite Cuna saiu. Ele também é pastor, o Elite Cuna. O Complei, então, como eles falam, cresceu de maneira firme, com propósito, né? Hoje é a principal organização da Terceira Onda Missionária, não sei se está aqui ou aqui, escrita Terceira Onda Missionária. Nós falamos para vocês, né, antes de ir, das 3 ondas missionárias. A primeira, de estrangeiros, vieram e evangelizaram brasileiros, né, que eles nos chamam de nacionais. Esses nacionais, então, enviaram enviaram missionários às tribos indígenas, e hoje as tribos indígenas já evangelizadas estão preparando e enviando os seus missionários para outros povos indígenas não evangelizados hoje. Já tem 60 tribos conveniadas aí com o Complei, e já com escolas, com tradução de Bíblias na língua indígenas, pelos próprios índios, né? E eles dizem que, no Brasil, nós temos mais ou menos 180 línguas faladas por povos indígenas. E a pretensão do Complei é traduzir a Bíblia em todas essas línguas e levar o Evangelho. E eles dizem que o Evangelho pregado por índio a outros índios fica mais fácil o entendimento, porque eles vivem a mesma realidade de pegar barco, de difícil entrar nas florestas, né? Outro ponto, né, que todos os indígenas que falaram, reclamaram lá, eu senti como se fosse uma reclamação, é que, de 10 anos para cá, os órgãos governamentais têm dificultado muito a entrada de ações missionárias nas tribos. Isso alegando que a religião estraga a cultura indígena, certo? E muitos antropólogos e estudiosos dos problemas indígenas, meio que famosos aí na mídia, e talvez tenham orgulho disso, né? Eles, de uma certa maneira, eles incitam a sociedade a ter, assim, uma visão meio que de repúdio a essas ações missionárias junto às ações missionárias que vai para os índios, né? Eles tentam imputar isso na sociedade. Eu mesma, há uns anos atrás, pensava, deixa o índio do jeito que está. O índio está lá, vivendo na floresta, adorando o Deus Sol dele, e está muito bem assim. Lá eles falaram para a gente, nós também precisamos de Deus. Os povos aprisionados pelos espíritos clamam pela voz de Deus, clamam pela palavra de Deus. E nós temos que levar. Emocionante, não é? E o que mais do Complei? Hoje o Complei, então, conta com 60 aldeias indígenas conveniadas, muitas agências, inclusive a MEVA, essa ligada à Igreja Batista, que é a Junta de Missões, Jocum, muitas outras, eu não vou enumerar todas. Mas uma que eu gostaria de falar é um ministério chamado Coração do Pai. O Coração do Pai, ele nasceu em 2012. Quem dá vida ao Coração do Pai é um americano e a esposa dele, eu acredito que a esposa, chamada Vânia, eles montaram um orfanato em Manaus para receber crianças indígenas que vivem situação de perigo de vida. Isso porque os índios matam qualquer criança que nasça
com qualquer tipo de defeito, pode ser físico, mental, não sobrevive. Filhos gêmeos, trigêmeos, eles matam os 2 ou os 3 que nascer, pois eles acreditam que, se nasce 2, um tem o espírito que vai trazer maldição para a aldeia. E como eles não sabem qual é a criança que tem o espírito da maldição, então eles matam os 2. Filhos de mães solteiras, filhos fora do casamento, filhos de adultério, não tem vez também, morre. O casal não se separa, mas a criança tem que morrer. Né? Uma coisa assim, para nós é muito estranho, a gente não sabe a lógica deles nisso. Né? Eu vou mostrar, então, um pouco, eles aí no momento, eles hasteando a bandeira. Esse aqui, opa, passei muito rápido. Esse aqui chama Paulo, ele é de uma tribo de Manaus, eu me esqueci o nome da tribo dele, mas ele é muito influente, é o braço direito aqui do Henrique, do presidente. Né? Esse, o Ronaldo Lidório, ele é brasileiro, ele é antropólogo, ele é o representante do Complei junto à FUNAI, ele é pastor também. Né? Presbiteriano, exatamente. Esse o chinesinho, opa, desculpa, eu aperto o lugar errado aqui. Esse, o chinesinho, ele chama Joshua Cheng, esse o Jay Jackson, esse aqui é americano. O Cheng, o chinesinho lá, os pais dele fugiram da Coreia do Norte quando puderam, fugiram do regime comunista, né? Acredita, aí uns 40, 50 anos atrás, quando se podia fugir. Os pais dele veio para a Bolívia, depois para o Brasil. Ele viveu aqui muito tempo entre os índios e hoje ele mora nos Estados Unidos. O principal ministério dele é a Janela Verde, e a Janela Verde pretende levar o Evangelho a todos os povos não alcançados que vivem em floresta tropical ao redor do mundo. São cerca de 2.200 povos para ele fazer isso. É o principal ministério dele. E ele que traduziu o Jay Jackson e mais 2 lá que falavam inglês. E ele é muito engraçado. A gente se divertiu muito com ele. Ele faz o mesmo gesto da pessoa que está pregando. Se a pessoa que está pregando chora, ele chora. Se a pessoa que está pregando sorri, ele sorri. E foi muito divertido esse cara aí. Não, desculpa. O Jay Jackson, ele tem um testemunho muito bonito, muito legal. Ele, aos 28 anos, ele veio para as Filipinas viver entre os povos chamados búcalos. Os povos búcalos viviam nas montanhas ao norte das Filipinas, das montanhas Sierra Madre. E os búcalos tinham um estranho esporte de cortar cabeças. A pessoa, um membro dessa tribo búcalo, ele só era respeitado se ele provasse que ele já tinha cortado uma cabeça. A Sandra falando ave. Então, e também um rapaz, ao pedir a mão de uma moça em casamento, ele tinha que provar que já tinha tido coragem de cortar uma cabeça. E muitos pais, quando saía para esse estranho esporte, cortavam uma mão ou uma perna de quem eles cortaram a cabeça e levava para os filhos começarem a treinar esse tipo estranho de esporte. Então, ele nos contou que esse povo, no começo do século passado, vieram antropólogos, 1 ou 2 antropólogos, e, é lógico, foram mortos desse jeito. Passaram-se mais alguns anos, em 1920, por aí, 24, vieram 2 missionários, que também teve o mesmo fim do antropólogo. Aí, já nos anos 50, na década de 50, por aí, vieram 2 missionários e esses missionários tiveram êxito em entrar em contato com eles. Isso porque aconteceu um evento lá que eles acharam assim fora da realidade, que foi coisa de deuses, porque
Eles dizem que os missionários armaram a tenda deles no sopé da montanha e subiam as montanhas para tentar encontrá-los. Eles não viam os búcalos, mas os búcalos seguiam os passos dele por todos os lugares que eles andavam. E marcaram uma determinada noite para matá-los. Os missionários subiu a montanha, não achou a trilha de volta e teve que dormir por lá. E os búcalos desceram a montanha para matá-los e não acharam ninguém na tenda. E acharam assim, meu Deus, como é que nós perdemos esses homens, né? Uma coisa que a gente acompanhava eles todos os dias. E aí, depois de contactados, eles conversaram. Então, como vocês sabiam que nós iríamos matar vocês naquela noite e vocês se esconderam? Eles falaram, não. Nós não escondemos, a gente só perdeu a trilha. E tanto eles perderam a trilha, como os búcalos não conseguiam achá-los lá em cima mesmo, porque ficava sempre alguém observando. Então, foi aí que se conseguiu entrar em contato com eles e já pregar o evangelho para alguns. E o J. Jackson veio para essa tribo, então, com 28 anos, nos anos de 79. Passou 35 anos com os búcalos, né? E ele voltou há 2 anos para os Estados Unidos, e uma filha dele continua nas Filipinas, a filha e o genro, agora, com o auxílio desses búcalos já evangelizados, tentar evangelizar um outro povo tribal das Filipinas, que vive ao norte também, chamado Aquilas. Águitas, diz que é um povo baixinho, que eles chamam de negritos, e é um povo que tem uma baixa estima, a estima dele mesmo é muito baixa, né? E considerados burros, que não se aprende nada. Os águitas mesmo se consideram dessa maneira. Então, os búcalos hoje, que eram os grandes cortadores de cabeça, estão ajudando a evangelizar esse outro povo, né? E ele contou também assim, um evento que ele estava um dia na igreja e chega um búcalo desesperado para ele, ore por mim, porque eu estou em tentação. E ele quis saber o que é. Ele foi convidado para ir cortar a cabeça e não estava resistindo ao convite. E foi pedir para o pastor orar por eles. Aí o J. Jackson ele fez assim, uma comparação ao cortar cabeças ao nosso futebol aqui, que todo mundo para e vai ver a seleção jogar, né? Não tem o que faça a gente fazer outra coisa quando a seleção joga. Eu achei muito engraçada. Essa aqui, então, é a Janela Verde, que é o ministério lá do Joshua Cheng. Aqui é a Fátima com Timothy Olonade. Esse Timothy Olonade é da Nigéria. O testemunho dele é o seguinte, ele era um empresário e um dia teve um acidente de carro, caiu numa ribanceira, ficou muito tempo lá até encontrá-los e levá-lo para o hospital. E desse acidente de carro, tinha dois que sobreviveram e 2 que morreram. Ele foi um dos que morreram. Ele ficou 28 horas no necrotério, esperando o médico assinar o atestado de óbito. E, por um acaso, alguém que estava por lá, um enfermeiro, viu ele mexer. Chamou o médico falou, como pode uma pessoa 28 horas morta, está viva, mas ele mexeu, vamos lá ver. Chegou lá, mediu pressão, batimento cardíaco, nada funcionava. Esse camarada está morto. E ia assinar o atestado de óbito. De repente, ele mexeu de novo. E aí eles conseguiram ressuscitá-lo e trazer a vida, né? Então, a partir disso, ele deixou tudo o que ele fazia e se dedicou simplesmente a pregar a palavra de Deus. Ele fala assim, que ele estava morto e Deus o trouxe para a vida. Hoje ele quer pregar para as pessoas que estão mortas, para Cristo vivas. Então, ele deixou tudo que ele fazia e se dedica a isso hoje. Esse aí é o Eliticuna. Eliticuna, ele é um pastor, a tribo dele fica no Alto dos Solimões, e é uma das tribos mais populosas que existe na Amazônia, acho que parece que tem mais de 200 mil
índios dessa etnia. Esse daqui, o Eduardo Luz, que ele é brasileiro, ele é do que mesmo, Rosângela? Da Meva, né? Esse Edmar Lili, o Elimar de Li também é terena, né? O capachinho dele lá, o Cocar. Esse daqui, ele era o cantor chamado Ítalo, ele levantava a plateia lá com o louvor dele, foi muito bom, todo mundo dançava, nós dançamos, né, Fátima? Depois nós caímos na dança dos índios lá. Essa tribo aqui, ela é terena. No ano de 2008, foi criado uma reserva perto do Xingu, lá onde no Xingu, perto dos índios Chavantes, e eles foram para lá. E na tribo Chavante, no parque, não pode entrar no Parque do Xingu, não pode entrar nenhuma organização missionária, nem pastor, nem Meva, nem ninguém pode entrar, justamente por causa da FUNAI, que não quer que estrague a cultura indígena. Eles, então, foram assentados nesse parque, criado aí em 2008 pelo governo, e eles são evangélicos. Os Chavantes saem da aldeia deles e vêm até eles e são evangelizados. Vários Chavantes já se converteram através deles, né? Lembrando que o povo terena foi o primeiro povo evangelizado no Brasil, isso em 1912. Eles já comemoraram 100 anos de evangelização, certo? Como é que é o nome desses índios? Aí, me ajuda. Fátima falou. Eles são índios do Wayampi, eles são índios do Amapá. Esse é o missionário Francisco, que vive entre eles, né? Aqui são as acomodações para a rede dos índios. Era enorme isso, gente. A gente não conseguiu fotografar tudo, só uma parte, mas eles colocam muitas redes aí, tinha mais de 20 metros esse local de colocar redes. Aqui, uma casinha típica deles lá, as paredes feitas de bambu, tal, a redinha deles ali. Essa é a Maria Célia, a médica Maria Célia, aquela que me fornece todo o medicamento quando eu vou lá para Roraima. E essa senhora, para mim, é incansável, gente. Ela tem um projeto chamado Servir. Ela vai para todos os compleys, ela vai para a Ilha do Marajó, ela vai para os povos ribeirinhos lá na Amazônia. Isso ela está direto viajando e tem 72 anos. Ela que liderou, então, a equipe médica e odontológica. Nós estávamos com o crachá deles, o que nos deu o direito de usar um banheirinho mais assim, privado lá, mas eu não trabalhei dessa vez. Tinha muito dentista lá, nem ia precisar de mais um. Então, existe aqui... essa ONG aqui também, né, ela faz parte do Aprisco. O Aprisco fica ali como é que chama a cidadezinha ali, Jorge? No Rio Grande da Serra. A Aprisco, eles acolhem jovens que estão com problemas de drogas, e fica lá, e eles tentam recuperar. Nós já fomos lá uma vez ajudá-los no Aprisco. É muito legal esse projeto. Aqui eu queria falar também que tem o Complay Jovem, né? Assim como existe o Complay lá dos adultos, Complay Nacional, os jovens também têm a versão deles de Complay. Aqui uma foto, né, do atendimento lá, odontológico, como que fez, e foi muito legal, porque eles fizeram dentadura, foi muito bom. E o total do atendimento está meio desencontrado, mas é coisa de 500 a 600, entre médico e dentista. As medicações todas expostas que eles levam, é muita medicação, né?
Aqui a professora, né? Agora vai a parte da tietagem. A professora, eu gostei muito de viajar com a professora, porque ela marca tudo, data, nome, é coisa que eu já não tenho essa disciplina. Aquele índio lá do Pará, eu tirei essa foto com o índiozinho, aí acabei de tirar a foto, ele vendeu esse cocar lindo aí para outro índio, por preço de R$150, e o missionário falou, ai, meu Deus, agora ninguém mais vai querer tirar foto com o meu índio. Eu dei muita risada. Aqui, para quem está achando que cacique tem pouco por aí, olha quantos juntos, né? Aqui essa foto voltou, o J. Jackson, eu e o Jorge, a única foto que o Jorge aparece, ele corre das fotos. O Joshua é a esposa dele, a Fátima, eu, né? E eu estava lindamente vestida assim, passando lá pela aldeia, o pessoal cumprimentou a Fátima e a Rosângela, bom dia, e para mim eles falaram good morning. Eu achei muito legal. Achei muito legal. Né? Aqui foi os artefatos dos Yanomamis. Nenhum representante da tribo foi. Como é que chama essa associação aqui? Foi Novas Tribos, né? As Novas Tribos estavam expondo os artefatos deles lá. Agora, gente, eu gostaria de mostrar para vocês uma dança de guerra muito bonitinha. Você que põe aí? Legal, né? Nos primeiros contatos de indígenas com missionários católicos, né? A gente percebe pela história a total descaracterização da cultura deles. Hoje, essas novas missões, eles valorizam a cultura, pedem, venham mesmo, todo pintado, com seus cocares, com suas roupas, né? E uma valorização. E também nós, quando nós nos aproximamos dos indígenas, convivemos com eles e conhecemos um pouco dos índios, o índio deixa de ser para a gente aquela figura histórica, aquela imagem bonita de colorir trabalho sobre o índio no dia 19 de abril. Né? Ele começa a ser gente, ser pessoa, com sentimento e que precisa de Deus. Isso é muito legal. Ok? Quem... Irmãos, vou me administrar aqui, para tentar não ficar repetitiva. Eu não sei quantos... Já viu tanta coisa e às vezes se perde, né? Mas a Irene falou uma frase no começo da fala dela, e, inclusive, eu não sei em que momento ela vai estar falando dessa Bíblia. É uma Bíblia comemorativa do Complay e da Agência Missionária Indígena. E aqui na Bíblia tem um depoimento, né, do Henrique Terena, e ele falou essa frase que a Irene comentou e que eu vou usar também para estar começando a minha mensagem. Ela diz o seguinte: o clamor daqueles que se encontram presos pelos espíritos e longe de um relacionamento com Deus não pode ser ignorado. Essa frase foi dita em 2008 por Henrique Terena. Como a Irene disse, professora de História, eu não poderia deixar de falar. Hoje é dia 30 de outubro, amanhã é 31 de outubro. Quantos anos de Reforma Protestante? Muito bem. 499 anos de Reforma Protestante. Então, lá em 1517, qual a frase, entre muitas, né? Qual a frase de Lutero que ficou muito famosa? Esse é o texto bíblico. Uma igreja
Uma igreja reformada sempre se reformando. Dita por um alemão europeu no século XVI. Uma igreja reformada sempre reformando. E daí a frase dita por um índio ticuna. O clamor daqueles que se encontram presos pelos espíritos e longe de um relacionamento com Deus não pode ser ignorado. Eu não sei os irmãos, mas eu consigo ver as duas frases se encontrarem. Se nós formos uma igreja reformada, sempre se reformando, com certeza, entre os nossos ministérios, entre os nossos momentos de oração, a gente vai encontrar um momento para estar orando pelos índios. A gente sabe, né, que o chamado para evangelista não é para todos, mas o orar pelos povos é para todos, o orar pelos missionários é para todos. Então, que nesses 499 anos de reforma protestante, nós, enquanto igreja protestante, nós possamos nos lembrar dessa parte do povo brasileiro e estar lembrando de colocá-los em nossas orações. E, quem sabe, Deus tem também um chamado para alguns de nós aqui para estar indo trabalhar com eles lá. Tá bom? A igreja, enquanto na igreja protestante, a gente precisa estar aberta para o clamor dessas pessoas. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Romanos, capítulo 10. Bíblia nova, a gente apanha um pouquinho para achar. Os irmãos tenham misericórdia. Romanos, capítulo 10, eu vou ler o final, o verso 13, o 14 e o 15. A palavra de Deus nos diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Eu não sei vocês, eu sou professora de História e eu conhecia pouco da realidade do índio brasileiro. E, como a Irene também já disse aqui, a partir do momento que a gente conhece mais uma pessoa, conhece mais uma cultura, você começa a vê-la com outros olhos. E hoje, quando eu leio Romanos, eu posso pensar nas... Eu vou olhar aqui, porque eu tenho os números. Gente, está difícil, porque é assim. Eu tenho que procurar não ser repetitiva, e está complicado aqui, mas eu vou me achar. Hoje existem 16 mil grupos étnicos no mundo, né? Desses 16 grupos étnicos, 9.500 já foram alcançados. Ainda faltam 6.500 grupos étnicos para serem alcançados. E entre esses 6.500 ainda existem 2.200 tribos para serem alcançadas. Quando a gente fala de tribo aqui, a gente não está falando só do indígena brasileiro. A gente está falando de todas aquelas culturas que vivem de maneira primitiva, né? no regime tribal. Então, irmãos, tem muita gente ainda para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então, quando os irmãos lerem esse texto de novo na casa de vocês, que os irmãos se lembrem, né, que ainda falta muita gente para ouvir da palavra de Deus. E uma coisa que me chamou muita atenção lá em contato com os índios é
é o fato deles não serem felizes com a cultura deles. Eu sou professora de história. Eu sou uma das pessoas que defendo que a cultura do índio deve ser preservada. Eu sou uma das pessoas que faço a crítica aos missionários jesuítas quando estiveram aqui no século XVI. Mas conversando com o Paulo, aquele moço que a Irene mostrou lá para a gente, a tribo dele é em Angatu, e ele me fez ver uma diferença do que é cultura e do que é prática. A cultura do índio, e a gente viu aqui muita coisa, dá para ser preservada ainda, né? Mas existem muitas práticas dentro dessa cultura que elas podem e devem ser mudadas para que o índio seja feliz, né? É uma frase do Eli Ticuna, um outro que passou ali também, que também me chamou muita atenção. Ele diz assim: os índios são felizes, são pessoas boas com a sua cultura. Isso aqui, né, o senso comum diz, que os índios são felizes, são pessoas boas, assim como a sua cultura. Eles se corrompem após o contato com o homem branco. Os mais, né, que já passaram pelo banco da escola já faz algum tempo, talvez não se lembre, mas quem está aí para prestar vestibular, né, e está mais recente no banco da escola, sabe que existem dois pensadores europeus muito famosos, Rousseau e Hobbes. Hobbes diz que nós já somos corrompidos por natureza. E eu estou falando dele, gente, porque é um problema sério para o indígena, por conta, a Irene já falou aqui, da FUNAI, dos antropólogos. Então, se eu chegar lá com um versículo bíblico, eu não vou convencer. Né? Com cientista, eu uso a ciência. E Hobbes, lá atrás, já falava que nós éramos corrompidos. Mas a gente vive uma sociedade russoniana, né? Um cara chamado Rousseau, que diz que a gente é bonzinho e que é a sociedade que nos corrompe, que são as instituições que nos corrompem. Né? Inclusive, tem um artigo na Folha de São Paulo, de sábado, sobre isso, que pesquisadores têm provado a cada dia que as etnias tribais, não só do Brasil, como da África, de qualquer lugar do mundo, as atitudes delas têm provado para nós que Hobbes estava correto, e não Rousseau. Né? Isso para aqueles intelectuais da FUNAI que querem ouvir os grandes estudiosos e antropólogos. Eu me satisfaço com a frase do pastor, né, Eli Ticuna, que diz o seguinte, que isso é uma mentira, que índio é ser humano, e ser humano já foi corrompido com o pecado. Então, não é o contato do índio que o homem branco que corrompe o índio. O índio é ser humano que foi corrompido pelo pecado. Essa mentira de falar que eles são bons e se corrompem depois do contato com o homem branco foi algo, né, criado mesmo pelo diabo na mente dos estudiosos, antropólogos e tudo mais, para barrar a chegada do evangelho até eles, em nome de se defender uma cultura. E ele falava assim, com lágrimas nos olhos, né, que índio que quer matar o seu filho? Ele não vai matar porque ele quer, ele mata porque ele tem que matar. Porque existe toda uma tribo em volta dele pedindo para que ele mate. Porque, senão, toda a tribo pode ser amaldiçoada por conta daquela criança, como a Irene já disse aqui. Eu não sou mãe, mas quem é mãe aqui, eu acho que se chegar nesse ponto de ter que matar o filho, não há cultura que vá fazer vocês se sentirem bem com essa prática. Né? E é interessante você ouvir isso do índio. Né? Essas questões, essas práticas que é colocada no meio da cultura. E isso não é só do indígena brasileiro, são todas as culturas tribais. O diabo se aproveita aí dessa questão cultural para colocar práticas como o infanticídio e tantas outras
que os afastam a cada dia de Deus. Mas eu vejo providência de Deus quando a gente vê na Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil, uma discussão sobre quem está certo, Hobbes ou Rousseau. E bem na semana que eu tinha que pregar. Isso, para mim, foi muito bom, né? Assim, você sentir que realmente o Timothy Holland, aquele que está na falta com a Fátima, ele deixou muito claro que Deus tem pressa que o nome dele seja divulgado. A igreja está acomodada, mas Deus tem pressa que o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegue a todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos e nações. Amém, irmãos? E a gente sabe na palavra de Deus que os anjos quiseram vir aqui pregar a palavra de Deus, mas Deus deu esse papel para nós. Ele deu esse papel para a igreja, né? Então, hoje nós vivemos esse momento muito bonito da terceira onda missionária, como a Irene falou ali. E nós, enquanto igreja reformada, sempre se reformando, o que nós temos feito para ajudar e abraçar esse momento, né, que esse grupo étnico brasileiro, originariamente brasileiro, dono de tudo isso que nós temos e vivemos aqui, e que hoje, né, se encontra nas piores terras, nas piores condições, mas isso não é nada perto da opressão espiritual que essas pessoas vivem. E clamando, né, que eles têm pressa, que eles precisam, eles necessitam também do Evangelho de Jesus. Índio é gente, índio é ser humano. E se índio é ser humano, índio foi corrompido pelo pecado e precisa das boas novas de salvação. A gente aqui em Jundiaí, a tribo indígena que nós temos mais próxima, está lá no Pico do Jaraguá. Mas a gente vive, e tem várias irmãs aqui que trabalham na educação infantil, o conflito muito grande com a questão da cultura afro, que também é uma cultura tribal, igual a do índio. E a gente vê aí na educação, né, todo o enredo do diabo para que não se pregue também para esses grupos étnicos. Mas a gente também precisa de lembrar que eles também são gente, que eles também foram corrompidos pelo pecado e que eles também precisam do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais que muitas vezes, e agora eu estou falando aqui mais do afro, né, que é mais próximo da nossa realidade, por mais que muitas vezes eles não querem ouvir, mas é nosso papel falar. E uma coisa que eu aprendi nesses dias que eu estive lá, muitas vezes, e também no curso aqui do Bela Guarda, muitas vezes a gente não consegue falar do Evangelho de Jesus porque a gente quer falar da nossa religião, porque a gente quer criticar a cultura deles. E isso serve tanto para o indígena como para o afro, né? E não é esse o nosso papel, gente. O nosso papel é falar do Evangelho de Jesus. Que nós pecamos, que Deus providenciou Jesus para nos salvar, que, se nós acreditarmos nele, nós teremos uma vida diferenciada. E quem vai convencer é o Espírito Santo. E daí, depois que ele for convencido pelo Espírito Santo, não vai ter cultura no mundo maior do que a ação do Espírito Santo na vida dele. E então a gente tem que aprender um pouquinho, né? Nós, professoras em sala de aula, a gente vive muito essa questão afro. Pelo menos eu, não sei as irmãs onde elas trabalham. Então, deixar claro o amor de Jesus e o abandonar ou não abandonar a cultura. Saber separar o que é cultura satânica, demoníaca, que oprime, e o que é cultura saudável e importante, pode ter certeza que eles vão saber fazer essa separação. Não somos nós que vamos estar fazendo isso.
E, às vezes, a gente começa a pregar o evangelho de trás para frente. E daí a gente vai fechando portas, né? Eu convido os irmãos para abrirem a palavra de Deus agora no Evangelho de Mateus. Capítulo 24, verso 14. Eu creio que muitos irmãos receberam essa ficha junto com o boletim. Se você não recebeu, a gente tem bastante. Pode estar entregando para vocês. Aqui está escrito em inglês o que nós vamos estar lendo em português, né? A gente pensa muito na janela 1040. Para os irmãos que não sabem, a janela 1040, ela pega ali o leste europeu, aquela região que a gente vê muito na TV, sendo oprimida hoje pelo Estado Islâmico, onde o evangelho não pode ser pregado, né? Missão Portas Abertas trabalha isso já há bastante tempo. E me foi apresentado essa outra janela lá no Complay, que eles chamam de janela verde, que são as tribos brasileiras e outras do continente americano, uma parte do continente africano e uma parte do continente asiático que ainda não ouviram falar do evangelho de Jesus. E a palavra de Deus ela é bem clara nesse verso de Mateus 24, 14, que diz o seguinte: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Eu, irmãos, anseio muito o fim. Anseio muito a volta de Jesus. E eu creio que os irmãos também. Nós cantamos aqui hoje não, mas tem um cântico que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas se a gente ficar aqui, no domingo à noite, no culto da igreja, cantando vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e não orarmos pelos missionários, e não contribuirmos com os bens que Deus, graças a Deus, nos permitiu ter, ou quem sabe, não abrimos o nosso coração para um chamado missionário, a gente pode ficar cantando aqui, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e vai ficar só no cântico. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus justo. Ele não vai voltar até que todos tenham a oportunidade de ouvir o evangelho. E falta ainda, como eu disse para os irmãos, muita gente para ouvir da palavra de Deus. A Irene mostrou ali o Complay Jovem, né? Jovens indígenas dominando altas tecnologias, fazendo filmes para que o evangelho chegue até outras tribos não alcançadas. Um reencontro do jovem com o velho, porque o velho, o índio antigo que falava o idioma e que tinha a cultura, foi se afastando dos jovens, porque o jovem quis ir para a faculdade, o jovem quis aprender o português. Então, você não quer mais saber da sua cultura, eu não quero mais saber de você. E hoje a gente vê esse jovem tocado pelo amor de Jesus, reaproximando dos seus antepassados, com o objetivo de levar para eles o amor de Jesus, reaprender a língua, para poder traduzir a palavra de Deus no idioma. E isso é você cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu abri mão do meu orgulho, eu me aproximar do meu avô, que já me colocou para fora da tribo, porque eu assumi a cultura do branco. Eu ter humildade de chegar lá, pedir perdão e falar que quer aprender. E nesse aprendizado, aproveitar esse momento de aprendizado para estar falando do Evangelho de Jesus. E eu vou estar encerrando a minha fala com outro cântico também que a gente canta bastante, aquele cântico de Isaías, né, quando ele está diante do trono de Deus, logo após a morte do rei Uzias,
Se depois os irmãos quiserem ver a referência, mas Isaías capítulo 6, verso 8. E daí ele vê o trono de Deus, eu imagino que deve ter sido uma visão maravilhosa. Ele se sente impuro, ele fala, Deus, é muito para mim, o que eu vou fazer com tudo isso que eu vi? Eu sou um homem pecador, eu habito no meio de um povo impuro. Daí Deus pega lá um pedacinho de brasa, bota lá na boca de Isaías, purifica a vida de Isaías. E daí, quando Isaías ouve duas perguntas que Deus faz: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? O que Isaías responde, irmãos, é um texto bem conhecido. Eis-me aqui, envie-me a mim. Talvez pode ser que, assim como eu, você esteja pensando, não, isso não é para mim, não. Eu sou tão pequeno, ter que aprender uma outra língua é tanta coisa. Eu estou em pecado, eu tenho feito coisas que têm desagradado a Deus. Mas pense que você está diante do trono de Deus. Os seus olhos foram abertos. Hoje você pode ver essa maravilha do que é o trono de Deus. E ainda tem muita gente precisando de ouvir isso daí. Então, eu deixo com vocês o apelo que o missionário J. Jackson deixou para a gente lá no Complay. E ele fez esse apelo principalmente para os jovens, porque ele fez umas contas, e de acordo, né, são 9.000 etnias alcançadas, 9.500. E 6.500 etnias ainda para ser alcançada. Se todas as etnias, cada uma alcançada, for alcançada, uma etnia não alcançada, acredita-se, né, feito essas contas, em 25 anos, todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, terá ouvido a palavra de Deus. E ele, então, deixa o apelo para os mais jovens, e eu não vou deixar só para vocês jovens, mas para toda a igreja. A palavra que mais me marcou nesse Complay. Talvez porque esse é um anseio muito grande no meu coração. Principalmente depois da morte da minha mãe. É a volta de Jesus. Esse é o único momento que nós vamos poder rever os nossos queridos de novo. Então, se eu já ansiava a volta de Jesus, hoje eu anseio muito mais. Mas, para isso, você, precisamos responder o chamado de Deus igual a Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. E o apelo que eu faço à igreja IPI de Jundiaí é: traga o rei de volta. Fátima. Amém. Ontem eu fui na Missão Antioquia, foi aniversário de 40 anos de Missão Antioquia, e ali foi feita a conferência missionária, e nós pudemos, eu ouvi testemunhos de missionários do mundo todo, e foi assim um dia maravilhoso. E estava lá ontem também o Ronaldo Lidório, que também esteve lá no Complay. E eu vou rapidamente contar um testemunho do Ronaldo Lidório, que ele falou lá no Complay, sobre um período em que ele esteve na África, com a etnia Cocomba. E lá ele chegou e ele ficou pensando, quem será o primeiro dessa tribo que vai se converter? Quem será? E ele pregava, e ele ia de um lugar para o outro, e tinha um feiticeiro que o acompanhava. E ele, lá no meio do povo, dizia, esse Jesus não existe, isso é mentira.
e aí ele ia para outro lugar e o feiticeiro acompanhava. Isso aí tudo é mentira, isso não existe. E aí ele chegava na casa dele e ele chorava até com a mulher. E ele orava, falava: Senhor, me livra desse feiticeiro, não posso, não tem condição eu continuar querendo que as pessoas se convertam, e esse homem fazendo isso comigo. E até que um dia ele escutou um reboliço lá no meio, assim, na praça, debaixo de uma árvore, várias pessoas se aglomeravam, e esse, que chamava-se Mebá, esse feiticeiro, esse Mebá dizia assim: agora eu sei, agora eu entendi, e pulava, e gesticulava, e ele abriu o caminho entre as pessoas, falou: o homem ficou endemoniado. O homem agora está endemoniado. Aí, quando ele chegou perto, e aí ele entendeu o que o Mebá dizia: agora eu sei, agora eu entendi, agora eu entendi. E o Mebá olhou para ele, e ele, então, entendeu. O Mebá foi a pessoa que mais ouviu de Jesus, porque ele seguiu Ronaldo Lidório por todo lugar que ele ia. Todas as pregações que ele fazia, o Mebá estava lá para atrapalhar, mas ouvia a palavra. E o Mebá se converteu sozinho, debaixo de uma árvore. Olha o poder de Deus. E esse Mebá foi a primeira pessoa conversa ali, e através dele se converteu a mulher e os 11 filhos. E aí já estava feita uma igreja. E esse Mebá, através dele, ele levou muitos a se converter. Então, amados, nós precisamos falar, porque a ação é do Espírito Santo, é o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem convence e converte as pessoas. Amém? Eu agora vou pedir para que nós, como igreja, possamos nos lembrar, como a Rosângela falou, da janela verde. Lá nos foi distribuída estas pulseirinhas verdes, para que nós nos lembremos. Eu estou com uma aqui, obrigada, Rô. Para que nós nos lembremos de orar pelos povos das matas, através da janela verde que foi falada já aqui. Então, eu gostaria que nós orássemos pelos 37 grupos que vivem em risco de extinção, e também por 121 grupos pouco ou não evangelizados. E também que se levantem 500 novos missionários que colaborem com as iniciativas em cursos que envolvam tarefas ainda inacabadas. Que se levantem jovens, que se levantem, principalmente dentre os próprios indígenas, porque nada melhor do que um indígena falar com os da sua própria etnia, da sua própria tribo. Eu gostaria agora de fazer um apelo. Quem gostaria de assumir esse compromisso de oração pelos povos das matas, de orar pelos povos das matas? Eu gostaria agora que ficasse em pé, se alguém quiser se comprometer a isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu não sei se vamos ter pulseirinha para todos, mas eu vou pedir para a Rosângela por família, uma pulseirinha por família, para que você se lembre, porque essa pulseirinha, ela é de borracha. Você pode tomar banho, se você não quiser tirá-la do braço para nunca se esquecer, você poderá, não precisa nem tirá-la. E eu dou glórias a Deus por isso. Aqui a Irene já elucidou bastante. Eu ia falar sobre no Brasil, o Brasil indígena é formado por 228. Quem já recebeu a pulseirinha pode se sentar.
O Brasil indígena é formado por 228 etnias conhecidas e oficialmente reconhecidas. Então, nós precisamos realmente nos lembrar de orar por esses povos das matas, por essas etnias. E eu agora vou pedir que nós fiquemos em pé e agora, num clamor, cada um vai pedir a Deus pelos povos indígenas. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração pelos povos indígenas nesta hora. Bom e querido Pai, nós te glorificamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque nós vivemos num país em que existe liberdade religiosa, em que nós podemos pregar o evangelho a todas as criaturas, Senhor. Pai, eu te peço de uma maneira especial que o Senhor possa, Pai, naquelas tribos indígenas em que a FUNAI não permite que o branco entre ali, que entre missionários, Pai, que missionários se levantem, Senhor, indígenas, que possam entrar ali e falar de Ti, Pai. Libera, Senhor, essas vidas em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, na autoridade do nome de Jesus, repreender toda ação do mal no meio dos índios, Pai, fazendo com que eles tenham práticas contrárias à Tua palavra, Senhor. Liberta, Senhor, estes homens, essas mulheres, essas famílias de práticas nocivas, Senhor. Pai, tem misericórdia, salva, Senhor, este povo, Senhor. O Pai, ali no Amazonas, onde se concentra 60% dos indígenas aqui no Brasil, abre, Senhor, fronteiras, abre, Senhor, caminhos em que a Tua palavra chegue, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela Sociedade Bíblica do Brasil ter lançado a Bíblia do Complei, Senhor, e que muitos índios possam lê-la, Pai. Eu quero te pedir também, Pai, levanta pessoas para alfabetizar os indígenas, porque eu não sabia, Senhor, essa realidade triste de uma quantidade tão grande de indígena que não é alfabetizado. E isso também nós colocamos na Tua presença e te pedimos, Senhor, levanta alfabetizadores para trabalhar nas tribos, para alfabetizar os índios, para que eles possam ter contato e ler a Tua palavra. Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor, essas pessoas que se levantaram com o compromisso de orar pelos povos das matas, que elas perseverem nisso, que elas se lembrem realmente e que elas possam, Senhor, fazer a diferença, Pai, perante Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém.